pessoal da Casa de Acolhida que me assiste, como é que vocês estão? Eu sou a Priscila, acho que todo mundo já me conhece, psicóloga. Estou aqui, né, mais uma vez, com muito prazer para gravar um vídeo para vocês, tá bom? Mês passado nós não tivemos vídeo, por conta das férias e tudo mais, mas esse ano esse mês de fevereiro a gente já volta normalmente com os vídeos. Antes de começar a falar com vocês especificamente sobre o tema, né, que nós vamos conversar um pouco, eu queria, como toda vez eu faço, pedir para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram no nosso canal do YouTube, que possam se inscrever, curtir, comentar, compartilhar com os amigos e também nas redes sociais, né? A Casa de Acolhida está no Facebook, no Instagram, no YouTube. Isso é super importante para a casa, porque o engajamento valoriza, né? Quem está gravando os vídeos para vocês e a casa em si, tá bom? Resolvi falar, né? Nós estamos começando o ano e, como todo ano, início de ano, a gente resolve fazer algumas promessas, né? Colocar alguns sentidos para o ano que vai começar. Então, eu resolvi trazer para vocês, mais uma vez, né? Acho que eu já falei aqui outras vezes, mas eu acho que é um assunto super importante, que é a questão da saúde mental, né? E a importância do autocuidado, né? Então, eu diria assim para vocês, que o tema de hoje é um olhar para você, né? Um olhar para si mesmo, pensando na saúde mental e na importância desse autocuidado, né? Então, assim, por mais que hoje em dia todo mundo está falando de saúde mental, isso tudo está nas mídias, na televisão, está em ascensão esse tema, né, nos últimos anos, ainda assim existem muitas pessoas, né, existe uma resistência, uma relutância muito grande, né, pela maioria das pessoas que acreditam que essas questões sejam besteiras, né? Então, assim, a gente encontra hoje em dia, como nunca vimos, né, quadros de ansiedade, de depressão, outros transtornos mentais, né, que para essas pessoas, né, que eu citei, que acham que é besteira a saúde mental, elas consideram que essas coisas, né, esses transtornos mentais, né, como eu falei, depressão, ansiedade, são frescuras, né? Então, assim, por isso, né, logo, a partir disso, né, desse jeito de pensar, elas não entendem, não compreendem a necessidade, né, de olhar para si mesmas e praticar o autocuidado, né? Autocuidado, a gente vai falar um pouco o que é autocuidado, mas também a gente pode substituir um pouco a palavra autocuidado com autoconhecimento, vamos dizer assim, né? Mas o que é autocuidado, se a gente puder generalizar essa expressão, né? É a prática individual, né, de cuidados consigo mesmo, envolvendo várias esferas da nossa vida, da nossa existência humana. Então, assim, autocuidado é um cuidado individual, que cada um de nós tem que ter consigo mesmo, né? É claro que é importante cuidar do outro, mas principalmente é importante, primordialmente, primeiramente, cuidar da gente mesmo, né? Então, esse é o autocuidado, né? Então, assim, nossa vida inclui nossa saúde, a família, vida profissional, vida amorosa, vida social, a espiritualidade, são todos esses enfoques, né, da nossa vida, todos esses contextos, eles estão envolvidos na prática do autocuidado. Então, a prática de autocuidado é feita através, né, como fazer? Através de um conjunto de atitudes que acabam trabalhando o corpo e o emocional, e a mente de cada um de nós, tudo junto. Então, a gente cuida do corpo, cuida da mente e cuida de todas essas áreas que eu citei, né? Vida profissional, vida amorosa, espiritualidade, vida social, amigos, filhos. A gente acaba fazendo esse exercício, essa prática do autocuidado, né? Aí eu lanço uma pergunta para vocês, que é uma pergunta, talvez como psicóloga, né, é o que eu mais penso e recebo, né, no consultório, ou quando eu estava aqui na Casa de Acolhida atendendo as pessoas, né, assim, como está a sua saúde mental? Né, cada um de nós precisa parar um minuto da vida, né,
da vida corrida, da vida estressada, para pensar como anda a nossa saúde mental, né? Principalmente, acho importante falar isso, no mundo onde saúde física e contemplação ao corpo, isso, né, é muito forte, é muito valorizado, então a saúde mental acaba ficando meio de lado, né? Então, assim, de quanto em quanto tempo você lembra de pensar na sua saúde mental? Uma pergunta para a gente fazer, né? As pessoas, né, em geral, acho que todas as pessoas, elas vivem tão preocupadas e tão aceleradas, né, com as suas obrigações familiares, com o seu trabalho, com o cuidado com a casa, enfim, cuidando da vida, né, e que além das suas cobranças pessoais, das exigências que nós temos, né, com a gente mesmo, né, com a nossa vida, a gente mal se lembra de cuidar da nossa saúde mental, né? A gente a gente ignora, né, praticamente o estresse que nós estamos vivendo, a gente passa a ter ansiedade, a gente ignora, exaustão mental, aquela mente que não para de pensar, desgaste emocional em prol de resolver os problemas dos outros, né? Ah, Priscila, mas a gente tem problemas para resolver dos outros, com certeza. Por isso que nós temos que cada vez mais cuidar da nossa saúde mental, para que a gente possa estar minimamente competente para ajudar o outro, né? Então a gente vai passando por todas essas questões e vai vivendo como se nada tivesse acontecendo, né? Vamos tocando, liga no piloto automático e vai, né? Como eu falei, muitas pessoas que estão vivendo, hoje está um pouco diferente, mas ainda assim, muitas pessoas que estão vivendo esse estresse, essa ansiedade e tudo mais, ainda continuam achando que, não, isso não é nada, eu vou lavar uma louça, vou pensar em outra coisa e está tudo resolvido. Isso é frescura, eu não sou muito forte, não preciso pensar nisso, né? E assim, acaba que isso vai entrando na rotina, né, do dia a dia, e a rotina maluca que a gente leva, e a gente espera que essa melhora do nosso quadro da saúde mental aconteça magicamente, no passe de mágica, né? Então, assim, é importante que a gente não negue os alertas que a nossa mente e que o nosso corpo nos dá, né? Que a gente precisa entender que se a gente não fica esperto, né, e fica voltado para pensar os alertas, a gente vai acabar adoecendo no futuro, né, com esse excesso de estresse, com excesso de ansiedade, refletindo, inclusive, na qualidade da nossa saúde física, né, desencadeando até doenças graves. Então, nós já falamos aqui, em outro momento eu vou trazer novamente, sobre as doenças psicossomáticas, né, que a gente pode pensar que elas provavelmente também vêm acompanhadas de um processo de exaustão, de um processo de estresse, um processo de ansiedade, né? Então, a saúde mental ruim, vamos chamar assim, afeta muito a nossa saúde física. Então, esses quadros de síndrome do pânico, de depressão, é muito comum que a gente perceba, né, essa saúde mental que adoece. Aliás, a saúde física, às vezes, adoece a saúde mental, ou a saúde mental adoece a nossa saúde física, né? Que impacta muito a nossa qualidade de vida. Então, por isso, né, que a gente pensa na importância, na necessidade de se fazer e exercitar esse autocuidado, sempre. Sempre que for possível, diariamente, é importante que a gente pratique o autocuidado, né? Então, mas como que a gente pode praticar o autocuidado, né? Eu tenho alguns exemplos aqui. Quando a gente, por exemplo, recusa, não aceita conviver num relacionamento abusivo, tóxico, né? Como está muito na moda agora a gente falar, mas assim, a gente enfrenta relacionamento, seja com quem for, né? Não só relacionamento amoroso, mas familiar. Quando a gente recusa, quando a gente deixa de viver diariamente, né? Ou para poder cuidar da minha saúde mental. Para mim, a saúde mental não dá para eu conviver com aquela pessoa que eu estou namorando. A gente tá um relacionamento abusivo, tóxico, me faz muito mal. É um tipo de autocuidado, né? Ou uma situação que você está vivendo no trabalho, por exemplo, é uma situação que você precisa tentar resolver. Então, tentar resolver é um autocuidado.
por exemplo, viver numa amizade que me faz muito mal, né? Então eu preciso me desfazer dessa amizade ou tentar resolver alguns pontos dessa amizade, é um autocuidado, né? Ou quando a gente, na nossa rotina maluca, a gente dedica alguns momentos, alguns minutos, né? Dentro dessa rotina para fazer alguma coisa que a gente gosta muito, por exemplo, né? E não esquecendo de deixar de lado a questão no autocuidado da saúde física, né? De praticar algum exercício, de fazer alguma caminhada, né? Então, assim, esse autocuidado, ele deve ser aproveitado, né? Ele deve ser realizado e aproveitado nos mínimos detalhes, né? Eles não parecem tão importantes, né? À primeira vista, assim, quando a gente está exercitando alguma ação, né, no sentido do autocuidado, eles parecem meio bobos, assim, né? Mas, de fato, eles causam um impacto muito, muito enorme na nossa saúde mental, né? Então, assim, indo já para o finalmente desse vídeo, né, a gente vai continuar no outro vídeo falando desse tema, o que é importante a gente fixar? Que a gente precisa ter um compromisso com a gente mesmo, né, para garantir saúde mental, né? E que isso deve ser uma prioridade em nossa vida. Isso não é egoísmo, isso não é um comportamento narcisista excessivo, não. Ele tem que ser uma prioridade na nossa vida, cuidar de si mesmo, né? Porque todos nós, a maioria das pessoas, né, todos nós mesmos, estamos no mesmo barco, né? A gente vive uma vida acelerada, uma vida estressada, sem tempo, sem vontade de cuidar de si mesmo, de olhar para nós mesmos, de olhar para as nossas questões que estão doendo. Então, o que a gente precisa, de fato? Sair do piloto automático, né, e praticar esse autocuidado para promover saúde mental e emocional. Isso é extremamente importante, tá? No próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre como desenvolver esse autocuidado, que ações, né? Assim, umas sugestões, umas dicas, né? Se eu puder dar para vocês, de como desenvolver o processo de autocuidado, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada.